pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, gente, mais um vídeo de resenha e resenha de produtos nacionais. Eu tô muito resenhadeira, né, gente? Então eu vou falar dessa máscara aqui da Eudora. Eu fiquei muito curiosa pra testar ela, gente, quando eu vi. Porque, vamos combinar? Olha essa embalagem. Eu já tenho as outras máscaras de cílios da Eudora e eu amo demais. Então, quando eu vi essa daqui, uau, eu preciso ter ela. E eu vi que, na verdade, ela lançou duas máscaras. Tem essa volume máximo e uma outra que eu acho que é pra alongar. Mas sério mesmo, gente, eu acabei escolhendo por essa daqui por causa da embalagem mesmo, sabe? Riquíssima. Então, além dessa embalagem, assim, maravilhinda, ela tem o aplicador desses, assim, de silicone, todo espetadinho assim, sabe? Não é aqueles, assim, de nylon, que é o meu tipo de aplicador favorito, porque eu acho que ele deposita mais produto, assim, sabe? E é mais fácil de aplicar. Então, eu já gostei bastante do aplicador. Cheiro, gente, na minha opinião, tem cheiro de máscara de cílios, porque eu não vi nenhuma máscara de cílios cheirosa até hoje que eu tenho experimentado. Eu lembrei das máscaras da MAC, sabe? Que as máscaras da MAC são meio fedidinhas, digamos assim. Aquele cheiro, assim, de química. As outras minhas também tem, mas a da MAC cheira mais forte. O cheiro dessa daqui é bem parecido com o cheiro das máscaras da MAC. Não chega a ser, assim, tipo, fedida a ponto de eca, que horror. Depois é um cheirinho que passa. Só na hora que você abre, assim, que você cheira o pincelzinho, que você sente aquele cheirinho forte, assim, mas ele depois vai embora. Não é uma coisa, assim, que me incomoda em nada. E o que ela promete é volume máximo. Se for considerar pelo meu tipo de gosto, gente, eu não teria comprado essa máscara, eu teria comprado aquela outra, que eu sei que ela tem o pincelzinho, assim, um pouco mais curvadinho, que ela serviria mais para alongar os cílios, sabe? Porque, apesar de eu ser aquele tipo de pessoa que também não tem muitos cílios, eu não tenho muitos cílios, então os meus cílios não são nem alongados e nem curvados, sabe? Ele é aquela coisa espigada, espetadinha assim pra frente, sabe? Mas apesar de eu ter uns cílios que não tem formato, eu realmente dou preferência para as máscaras que alongam os cílios e não as que dão volume, sabe? Porque se tem uma coisa que me deixa muito aflita, é quando você aplica aquele bando de máscara de cílios e fica aquele cílio super grosso a ponto de você pegar assim e sentir aquelas pelotinhas assim no cílio, sabe? É uma coisa que me deixa agoniada. Eu prefiro ficar com cílios com aspecto assim mais natural, não com tanto volume, só que mais alongado. E é o contrário do que essa máscara promete, porque uma máscara, quando ela promete volume, geralmente o que ela faz? Ela deixa justamente os cílios mais grossos, né? Que é pra dar aquela sensação de volume e mais assim, patinha de aranha. Fiz uma maquiagem bem nada, justamente pra perceber a diferença dele nos cílios, assim. E conforme eu vou aplicando ela, assim, nos meus cílios, sabe? A gente percebe, assim, que até aquele cílio invisível, sabe aqueles que a gente não vê? Eles começam a aparecer. Essa máscara aqui, sim, ela tem aquela característica, assim, de engrossar os cílios e dar aquela impressão de cílios volumosos, que é o que realmente ela promete. Mas, gente, como eu falei pra vocês, cílio é uma coisa muito pessoal, né? Igual cabelo. Pelo fato dela prometer esse volume máximo, sabe? Essa é a característica dela. Pode ver que eu ainda nem terminei de aplicar, só pra mostrar pra vocês como eu vou ficando. Eu vou sentindo, eu vou tendo aquela sensação que os meus cílios, assim, eles estão ficando bem grossinhos. E os meus cílios, como ele não tem formato, como ele é meio espigadinho, ele começa a grudar um no outro, entendeu? Pra separar, daí eu tenho que ficar aplicando, penteando, assim, trocentas mil vezes pra ver se eu consigo deixar ele com aquele aspecto, assim, mais separadinho, que é o jeito que eu gosto, sabe? Eu mudei aqui de posição e aproximei um pouco a câmera pra vocês conseguirem ver melhor, sabe? Eu não recarreguei o pincel nenhuma vez. Eu preferi não aplicar Curvex, eu preferi não aplicar nada, só pra vocês verem o resultado real mesmo dessa máscara aqui nos meus cílios, sabe? E eu vou deixar aqui uma fotinho dos meus olhos sem máscara nenhuma, só pra vocês verem a diferença dos olhos com a máscara e dos olhos sem a máscara, sabe? E uma outra característica dessa máscara, gente, é que ela é uma máscara assim, sabe? Bem grossinha. Então quando você aplica ela a primeira vez que você já abre ela, você já tem aquela sensação de máscara usada, sabe? Porque geralmente quando a gente compra máscara nova, que a gente abre ela, ela vem aquela textura assim bem líquida, que acaba não depositando muito produto assim na hora que você tá aplicando. E aí depois com o tempo, conforme ela vai envelhecendo, que ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais grossinha nessa textura aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é aquela mais grudentinha, mais densinha, né, digamos assim,
que é a que pega mais produto nos cílios e dá aquele resultado, aquele efeito que a gente gosta, sabe? Eu vou aplicar aqui na parte de baixo também. Nessa hora eu não consigo falar porque é aquela hora que a gente faz assim, né? Com a boca. Pronto, gente, apliquei ela em cima e embaixo e olha só o efeito dela nos meus olhos, assim, com uma camadinha apenas. Eu pentei pra caramba os cílios, sabe? Mas foi uma vez só que eu apliquei, que eu recarreguei produto aqui. Eu não fiquei depositando mais produto. Então, essa promessa que ela faz de volume máximo, eu acho que ela cumpre, assim, com muito louvor, sabe? Acho que vocês podem ver aí a diferença. Então, assim como todas as máscaras da Eudora, essa máscara aqui não foi uma máscara que me decepcionou, porque ela realmente cumpre o que ela promete. Porém, gente, como eu falei pra vocês já no início do vídeo, esse tipo de máscara que promete volume e esse efeito aqui nos olhos não são o meu tipo de acabamento favorito pra cílios, sabe? E é justamente o tipo de acabamento que essa máscara aqui, a Turbo 5.0, dá. Apesar de eu achar que essa máscara nova, ela dá mais volume, assim, tipo, mais power que essa máscara aqui, Turbo 5.0, que na minha opinião tem a mesma proposta de deixar os cílios, assim, com super volume, assim, tipo cílios de Emília, sabe? E já essa máscara aqui, que é a máscara Turbo Duplo Impacto aqui da Eudora, que ela já tem um aplicadorzinho mais diferentezinho assim, sabe? Ele é um aplicador mais fininho, as cerdas deles assim são mais juntinhas e por causa das cerdas mesmo, sabe, gente? Porque se vocês forem comparar as cerdas dessa máscara nova da Eudora, essa volume máximo, com as cerdas da Turbo Duplo Impacto, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas além da máscara nova da Eudora ser maior, as cerdas dela são bem mais separadinhas que a máscara Turbo Duplo Impacto. A câmera não ajuda pra focar, mas eu acho que é visível, gente, que o aplicador de um e o aplicador de outra, eles são bem diferentes, porque esse aqui tem muito mais cerdas, que eu tô querendo dizer. E o fato dele ter muito mais cerdas, ele acaba deixando um efeito com menos volume nos cílios, que eu vou aplicar aqui do outro lado pra vocês verem a diferença. Não deposita, assim, tanto produto como a máscara que eu acabei de aplicar no meu olho esquerdo, e ele deixa, assim, aquele efeito de cílios, assim, mais alongados, que é exatamente o tipo de acabamento que eu gosto de cílios, sabe? O aplicadorzinho dele é pequenininho, então ele permite que eu alcance, assim, os meus cílios daqueles mais invisíveis, aqueles mais pequenininhos. Ela ainda me dá um pouquinho de volume, não tanto quanto essa máscara aqui desse lado, mas ela deixa os meus cílios assim mais compridos e mais separadinhos, tá vendo? Essa aqui chama mais atenção, porque deixa os cílios bem volumosos mesmo e mais juntinhos. E essa daqui chama menos atenção, porque ela deixa os cílios assim mais separadinhos e mais alongados. Gente, vocês conseguem ver a diferença? Eu consigo ver assim nitidamente. Deixa eu aplicar na parte de baixo pra vocês conseguirem enxergar melhor. Não consigo falar quando eu tô aplicando na parte de baixo, gente. Eu tô aplicando aqui na parte de baixo, gente, com o outro ladinho dela, sabe? Pronto, gente, apliquei aqui, deu uma carimbadinha de nada aqui embaixo, mas tudo bem, é normal acontecer isso. E depois que você cai, é só dar uma limpadinha com cotonete. Mas vocês conseguem ver que ela dá bem menos volume que a máscara nova. Essa máscara nova é do tipo power mesmo, sabe? É volume mesmo. Mas eu tenho a sensação de que os meus cílios estão mais penteadinhos, sabe? Então aí depende muito do seu gosto. Eu sei que se eu aplicar essa máscara aqui, a Turbo 5.0 por cima da duplo impacto, não seria assim uma coisa muito honesta de se fazer, digamos assim, né? Porque eu já tô com outro produto por baixo. Eu acho que vocês vão conseguir ver, mesmo por cima do outro, só pra vocês poderem entender o conceito, ela vai me dar o acabamento mais parecido nos meus cílios, ó, do que essa máscara nova aqui. Por isso que eu sempre falei pra vocês que eu dava preferência para a Turbo Duplo Impacto, porque a Duplo Impacto não deixa os meus cílios com essa sensação de patinha de aranha, não dá esse volume todo que as outras máscaras dão. Então, pra quem gosta de volume, gente, tanto a Turbo 5.0
como essa volume máximo fazem assim o seu papel com muito louvor, sabe? Apesar que essa nova aqui, que a Eudora lançou, faz muito mais rápido. Essa daqui acho que você precisaria de mais camadas pra conseguir chegar nesse ponto que essa máscara chegou aqui. Eu acho que isso até meio que justifica o preço, sabe? Porque eu vi que o preço dela é bem caro, sabe? Eu fiquei até meio assustada quando eu vi, porque geralmente eu pago 30, 40 reais em uma máscara nacional quando eu vou comprar, e essa daqui eu paguei, se eu não me engano, 60 reais nela. Então eu achei assim um preço meio salgadinho perto das outras máscaras que eu estou acostumada a comprar, até mesmo que essa aqui Turbo 5.0, mas eu acho que ela é uma linha mais elitizada da Eudora, né? Linha Diva que eu li aqui, isso mesmo, linha Diva. Porém, gente, eu acho que o preço dela é justificável, porque apesar dela custar quase o dobro do preço, acho que vocês conseguiram ver aqui no vídeo que com uma aplicaçãozinha só, eu consegui o efeito que eu conseguiria com 2 ou 3 aplicações dessa. Então, ela custa mais caro, mas consequentemente ela vai durar mais e ela traz um resultado assim mais rápido, sabe? Só que ambas as máscaras, gente, elas são muito boas, assim. Eu achei o efeito delas assim maravilhoso. Master Blaster Adventure Mega Ultra Plus. A única coisa que eu teria pra falar assim de um ponto negativo dessa máscara, que na verdade nem é um ponto negativo assim, é que ela é uma máscara assim que não é a prova d'água. Na verdade, a minha preferência mesmo para máscara de cílios são máscaras que não são a prova d'água. Tanto que eu acho que eu tenho umas 30 máscaras e das 30 que eu tenho, assim, tipo, 3 são a prova d'água, sabe? Eu prefiro porque na hora de tirar, depois você não consegue tirar nunca mais. Mas eu deixo pra usar as minhas máscaras à prova d'água aqueles dias que eu vou chorar ou que eu vou suar muito, sabe? Que você vai suando e a máscara vai carimbando. Ou quando a máscara não é a prova d'água, ela vai carimbando. Se você suar, se você chorar e fica aquela coisa tudo preta aqui escorrendo, sabe? Aí tem isso. Então, geralmente eu uso a máscara à prova d'água mais nessas ocasiões. Mas no dia a dia eu acabo dando sim preferência a máscaras que não são a prova d'água. Mas essa daqui ela não é nada à prova d'água, assim, sabe? Eu lembro que eu tava usando ela no dia que eu fui fazer resenha de alguma base pra vocês. Não lembro de qual, acho que foi da Ruby Rose, eu não lembro. Mas que eu fui fazer o teste da água, que eu fui espirrar água no meu rosto. E eu estava usando essa máscara e na hora que eu espirrei, assim, carimbou na hora. Carimbou na hora e meus olhos, assim, ficaram todo pretos, assim, eu tive que retocar com corretivo e tal pra poder continuar gravando. Então tem esse detalhe aí que, como eu disse, não é um ponto negativo, porque ela nem promete ser a prova d'água. Se eu não quero que carimbe, então problema meu, né? Eu que uso minha máscara à prova d'água. Aí chega depois de umas 5, 6 horas que você tá usando ela já não tem mais esse efeito. Ela começa meio que dar uma esfareladinha e começa a deixar aquele pretinho assim embaixo do olho. Sabe quando a gente tá muito tempo maquiada e a maquiagem já começa a dar uma borradinha? Então, essa máscara ela também tem essa característica de a gente soa um pouquinho, né? Querendo ou não querendo, começa a dar uma borradinha aqui na parte de baixo dos olhos, sabe? Mas depois de umas 5, 6 horas. Mas pra ficar o dia todinho, tipo 10 horas maquiada, eu acho que ela não vai resistir muito bem não, sabe? Mas de resto, tá perfeito pra mim. Eudora, meus parabéns mais uma vez por fazer uma das melhores máscaras da nossa vida, gente. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu lembro que no vídeo que eu gravei de máscara de cílios, eu falei pra vocês que essa daqui não era a minha máscara favorita, justamente por causa desse efeitozinho assim, meio que patinha de aranha que ela deixava nos meus cílios, sabe? E muitas meninas comentaram esse vídeo falando, comigo acontece exatamente o contrário, eu adoro ela porque ela alonga, ela define, blá e blá e blá. Eu tenho uma amiga, a Nairine Oliveira, se você assistir esse vídeo, amiga, beijo pra você, que ela também tem essa máscara e isso não aconteceu com ela. Então é o que eu falei pra vocês, cílios é igual cabelo, sabe? Cada um tem o seu. Em mim, o resultado com todas essas 3 máscaras foram exatamente esse que eu mostrei pra vocês. Volume, volume e alongamento e cílios separadinhos, entendeu? Mas com você não aconteça, que o efeito seja diferente, tá certo? Então, o resultado em mim, o efeito em mim foi esse. Se eu tivesse que escolher entre as 3, eu ainda ficaria com a minha Turbo Duplo Impacto, mas por causa desse gosto meu pessoal do efeito que ela dá nos meus olhos, que não significa que o efeito das outras não seja legal, e se seu acabamento preferido for os cílios com volume e estilo Emília assim, essa máscara é pra você. Então eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu like aqui no vídeo, gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, e me seguir também nas redes sociais, que eu tô sempre lá postando fotinhos pra vocês e conversando com vocês por lá também, tá certo? Os links estão todos na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!